vamos receber agora com um pouquinho de atraso, mas muito, alegres em recebê-lo, o Cristone Costa, ele que é coordenador do Procon aqui de Pelotas, Procon que lançou uma nota técnica, e da qual o Cristone vai conversar com a gente. Amanhã é a Black Friday, a gente sabe que muita gente fala em Black Fraud, e é bom mesmo estar atento, né, Cristone, bom dia. Bom dia, Clarissa. Desculpa se eu pronunciar errado, é Ridley? Isso. Isso? A todos os ouvintes, é um prazer imenso estar participando do programa, né, como coordenador do Procon, aqui do município de Pelotas, para a gente poder falar um pouco sobre essa nota técnica que o Procon emitiu, né, em alerta, em orientação para os nossos consumidores, tanto para aqueles que vão usufruir, né, da Black Friday para compras online, como também para compras presenciais. Qual é vocês, eu não sei se o Procon tem dados para saber o comportamento do consumidor aqui em Pelotas, se as compras maiores são feitas, em maior quantidade online ou presencialmente nas lojas aqui da cidade? Tu diz nesse período de Black ou no decorrer do ano? A gente não tem esse estudo, esse levantamento. Até a nossa equipe aqui é toda nova, né, a partir da mudança de gestão. Então, esse é o primeiro ano que nós estamos à frente do Procon com essa Black Friday, né? Então, espero que pós-Black nós consigamos, de repente, ter esse levantamento até por causa das notificações que provavelmente serão abertas, né? Então, a gente vai conseguir ter, de repente, esse levantamento mais completo para poder estar te informando. De momento, a gente não tem, mas as reclamações em si, hoje no Procon, a maioria se dão por compras feitas online, né? E aí, vamos começar por elas, então. Quais os cuidados mais fundamentais nesses processos de compra pela internet agora na Black Friday? Então, dentro da nossa nota técnica, né, a gente abordou este primeiro tema. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Nós temos um prazo para entrevista, horários? Nós podemos ir até 12h30, agora são 12h12. Tá, perfeito. Eu vou tentar então ser o mais sucinto, porque às vezes eu acabo falando demais, né? Então, tipo assim, o que o consumidor ele precisa verificar antes de efetuar uma compra online, né? Verificar a confiabilidade da loja que ele está comprando, né? Isso é um ponto importante. Ir no histórico, né? Ver as avaliações da plataforma, porque geralmente a maioria dessas compras elas se dão através de plataformas, né? Shopee, Mercado Livre, né? Esses marketplaces que a gente chama hoje. Então, isso é um ponto importante. Algumas pessoas não têm tempo, mas pega o CNPJ da empresa, vai lá, joga no site da Receita Federal, vê se essa empresa realmente é uma empresa registrada antes de efetuar a compra, até porque dependendo do valor da compra pode se tornar, né, um prejuízo muito grande para o consumidor, né? A gente também alerta sobre as ofertas exageradas. A gente sabe que na Black Friday geralmente, né, tem uns descontos muito grandes. Mas é isso, dá uma pesquisada no produto antes, vai em outra loja, né, procura fazer uma pesquisa mais ampla sobre os preços, né? Daqui a pouco tem uma loja lá que está oferecendo 80% de desconto, mas as outras estão numa média de 30% no produto. Então, já fica com aquela pulga atrás da orelha, né, para ver se realmente aquela oferta, aquela empresa que está fazendo esse anúncio, ela é uma empresa idônea, né, que tu não vai cair num golpe, né? Dentro das dicas que a gente tem para compras online, o consumidor ele tem direito de arrependimento, né? Mas somente para compras feitas online. O que significa? Eu, Cristone, fiz uma compra dia 1º de dezembro agora, né? Isso é para Black, né? Mas para o dia a dia do consumidor. Eu vou só usar para bater um dia quebrado, né? Eu recebi o meu produto dia 7 de dezembro. Eu tenho até o dia 14 de dezembro para poder exercer o meu direito de arrependimento. Não gostei da cor, o tamanho não era o que eu esperava, o produto... Enfim, o consumidor tem esse direito, né, que a gente chama que é o direito de arrependimento
previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que o produto tenha apresentado algum vício dentro desse período, né, ou é isso, não gostei da cor ou do tamanho, para compras online. Isso é muito importante deixar frisado. As compras que são feitas em lojas físicas, né, o consumidor ele não tem direito de arrependimento, né? A questão do pagamento, geralmente as compras online a gente usa muito Pix. Então, verificar, quando eu for efetuar um pagamento, eu verificar o beneficiário, né? Se realmente eu estou comprando da empresa Start, se é a empresa Start que está recebendo. Se eu estou comprando da Shopee, se é a Shopee, ou enfim, né, outra plataforma. Então, ter esse cuidado, essa atenção, né, que ela é muito importante. Porque caso aconteça de tu cair num golpe, ela já ultrapassa a relação de consumo, né? Ela já vai para a esfera criminal. Então, aí o PROCON, nesses casos, pouco tem o que fazer, né? A gente notifica a empresa, pede o estorno e tudo mais, mas se é uma empresa ilícita, teoricamente, que não existe, nós não vamos conseguir chegar até eles, né? Então, esse é um ponto, né? Esses 4 itens, assim, que é o que a gente mais trabalha diariamente aqui no PROCON, e a gente, né, trouxe essa nota para orientar os consumidores em botar atenção especificamente, né, nesses itens aqui. Cristone, quando a gente vai comprar, acho que principalmente em lojas físicas, muitas vezes as lojas, elas, na ideia de promoção, acontecem algumas interpretações equivocadas de promoção. Nessas informações, tanto do produto quanto da vitrine, o que o consumidor precisa ficar atento para que o valor de determinado produto que ele viu seja de fato o valor cobrado e não hajam esses erros interpretativos de ele viu tal produto, tinha tal preço ali, ele achou que fosse mais barato e no caixa não era. Isso geralmente a gente trabalha e orienta o consumidor que tem esse cuidado, né, de conversar com um atendente, perguntar, olha, ali, geralmente tira uma foto, tira uma foto do que estava exposto na vitrine, até porque todos os produtos que estão na vitrine das lojas, eles são obrigados a ter preço, né? Isso existe uma lei que determina isso, não é o PROCON de Pelotas que diz. Inclusive agora no final de ano a gente está programando, né, em fazer um serviço de fiscalização para ver se essas lojas elas cumprem. Então é importante, né, que no ato, antes de, por exemplo, eu vou fazer uma compra num cartão de crédito, de débito ou fazer um Pix, né, verifique se o preço que está lá é o mesmo que está sendo cobrado no ato, né? Caso isso não aconteça, né, a gente orienta que o consumidor procure o PROCON, né, porque a oferta ela tem que ser cumprida. Se é aquele preço lá, é aquele preço que tem que ser cobrado. Outro fato, dentro desse mesmo teu raciocínio, é o que a gente chama de venda casada. Então, o consumidor tem que ter esse cuidado, por quê? Se eu fui numa loja para comprar um aparelho de telefone por R$1.000, e lá eles me dizem, mas eu só te vendo esse aparelho por R$1.000 se tu contratar um plano da nossa operadora. Isso é uma venda casada, não pode. O consumidor ele tem que ter a liberdade de poder escolher se eu quero da operadora A, B ou C. Então, o lojista ele não pode condicionar, né, a tua compra ou uma promoção por a venda de um outro produto. Então, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Se acontecer, pode nos procurar, que a gente vai procurar auxiliar da melhor maneira possível. Mas é isso, é cuidado na hora de efetuar o pagamento, principalmente à vista, para ver. Porque às vezes a pessoa não pergunta, né? O caixa lá da loja vai ali, coloca, lançou, tu pagou, botou a senha do cartão, depois é um problema para te obter um estorno. É difícil, sim, a gente enfrenta bastante dificuldade com algumas lojas aqui para restituir o consumidor nesse sentido. Pois, só antes, por favor, vai lá. Cristone, explorando um pouquinho mais esse teu exemplo do celular e da operadora. Se, por exemplo, fui numa loja, fui comprar um celular, ele é 1.500, mas se eu assinar o plano de uma operadora, ele reduz para, digamos, 1.200. Como que eu procedo nesse caso? Eu entro em contato com o PROCON e o valor do celular passa a ser de 1.200 ou ele é de 1.500 e não pode ocorrer essa promoção feita pela loja? Como que funciona? A promoção em si, ela pode existir, tá?
tá? Mas é o que a gente diz, o consumidor tem que ter essa liberdade de escolha, né? E é importante que lá no cartaz, onde, por isso que é importante a precificação, se não tiver nada inscrito, né, de que tem essa promoção, que vai ter o desconto e tal, tu não precisa, tu vai chegar e tu vai exigir. Eu, por exemplo, eu já tive um problema onde eu fui comprar um celular para minha filha e que tinha basicamente, o celular era R$1.000 o celular, né, à vista ou em 10 vezes nos cartões. Aí eu cheguei na hora de efetuar o pagamento e me disseram, me cobraram juros, e, mas tem que ser no nosso cartão. Eu disse, não, mas lá na etiqueta não dizia que tinha que ser no cartão da loja. Falaram nos cartões. Aí, por óbvio, né, eu invoquei o Código de Defesa do Consumidor, a gente fez, né, não deu um carteiraço, né, mas olha, o que vocês estão fazendo é errado, isso não pode, né, vocês têm que me cobrar. Se tivesse dito que era sem juros no cartão da loja, perfeito, eu entenderia, mas lá fala só cartões. Então, esse cuidado também, por isso que eu digo, gente, é importante, tira uma foto ali, não custa nada, né, até para te poder confrontar depois o atendente para eles, e se for o caso precisar vir no PROCON ou procurar o seu direito no JEC ou enfim, ou outro órgão, tu tenha essa prova de que, olha, estão fazendo uma cobrança indevida que não tinha uma propaganda adequada. Então, eles são obrigados a cumprir o que diz na propaganda, no anúncio, né? Pois então, o senhor estava comentando aí que tem algumas lojas aqui em Pelotas que são mais difíceis de fazer ponderações, né? Eu não vou lhe botar, não sei se o senhor poderia nos dizer que lojas têm mais reclamações aqui em Pelotas e que cheguem até o PROCON? Geralmente são lojas que trabalham com venda de eletrodomésticos, né? Então, geralmente, e são essas redes, né? Em todo o Brasil, Magalu, Casas Bahia, Ponto Frio, são essas lojas mais, né, no caso, maiores, né, que vendem em todo o Brasil, e que tem, inclusive, a plataforma Marketplace, que eles aceitam, né, vendedores para poder, enfim, vender seus produtos ali. Então, geralmente são essas as mais reclamadas, digamos assim. Não, a ordem que eu falei não necessariamente seja essa, Sim. mas geralmente são marketplaces, essas que trabalham mais assim. E as plataformas digitais que têm mais reclamações? O senhor tem esse dado? A Shopee, sem sombra de dúvida, né? As mais famosas, né, no Brasil que a gente tem é a Shopee, é o Mercado Livre, né? Mas assim, a gente identifica que a Shopee aqui, porque na verdade, o que a gente sempre explica para o consumidor, né? A Shopee, ela é uma plataforma, mas ela não deixa de ser responsável solidária por uma fraude, porque eles têm que ter o cuidado de quem eles estão colocando dentro da plataforma deles para poder vender o produto para o consumidor. Então, se eu comprei, como aconteceu aqui, tá? De um consumidor chegou aqui e disse, olha, eu comprei uma cama elástica, o consumidor recebeu uma pantufa. Inacreditável, né? Então, a plataforma, ela é responsável solidária, porque isso, né, houve agiram de má fé, né, foi um golpe. Então, a gente fez o quê? A gente notifica a empresa, entre aspas, quando ela emite uma nota fiscal com o CNPJ, porque senão a gente não tem como rastrear e saber qual é a empresa, né, que aplicou o golpe. E quando acontece a gente não saber, a gente vai na Shopee, né? Por exemplo, a gente diz, olha, o consumidor fez uma compra na plataforma assim, né, relata todo o caso e coloca eles no processo junto. Eles respondem, eles estornam, né? Aí, por uma política de bom relacionamento com o cliente, na grande maioria dos casos, não 100%, eles acabam realmente, né, estornando, devolvendo esse dinheiro para o consumidor, né? Claro que tudo isso tem um trâmite que o consumidor tem que fazer dentro da plataforma, fazer o registro, fazer um boletim de ocorrência. Isso é importante, né, para configurar que houve um crime, uma fraude. Então, geralmente nessa linha. Então, Cristone, acho que a gente pode agora, 12h25, acho que a gente pode
falar justamente como é que o consumidor deve proceder quando ele se sentir lesado. Então, a gente está aqui para defender os direitos do consumidor, né? Então, nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, né, das 8 ao meio-dia, sem fechar, perdão, das 8 às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. Né? A gente tem os nossos canais, que é o nosso WhatsApp, que é mais para dúvidas, né? A gente não abre notificações pelo telefone, somente presencial. Mas aquele consumidor que não tem tempo de vir aqui, pode acessar a plataforma do consumidor.gov.br. Algumas empresas, geralmente, elas não são cadastradas. Essas empresas maiores, bancos, essas plataformas de marketplace, a grande maioria delas, eles têm CIP eletrônica cadastrado. Então, consegue fazer por ali, caso não venha ter tempo de se deslocar até o PROCON para fazer isso. Como eu disse, algumas coisas elas ultrapassam a relação de consumo e o consumidor acaba não tendo essa informação, né? Mas aqui a gente orienta, se for um crime, o que a gente faz? Procura o JEC, né? Judicializa, isso não é uma relação de consumo, né? Porque acontece muito das pessoas caírem em fraude, né? Passar os dados achando que é um determinado banco que está ligando e para atualizar um cadastro não é, e tu está fazendo, às vezes, um empréstimo consignado, né? Então, a gente se coloca à disposição aqui com a nossa equipe para estar auxiliando, seja na relação consumerista ou em alguma orientação que a gente possa dar para que o consumidor possa resolver o seu problema. Cristone, e quais são os documentos e comprovantes que o consumidor ele precisa gravar? Acho que principalmente em casos de compra online, né? O CPF, né, um documento de identidade ali, porque quando a gente abre o sistema do Proconsumidor, a gente precisa do CPF, né, os dados da empresa, uma nota fiscal, principalmente o CNPJ, porque é onde vai caracterizar mais, né, firmemente a relação consumerista, e todas as informações, prints de tela, pode trazer, como diz, nota fiscal, tanto impresso ou digital, que na hora a gente, né, repassa, troca via e-mail, via WhatsApp, para jogar na plataforma ali, para anexar, para a empresa saber do que se trata. Né? O comprovante de residência, ele é muito importante também, a gente trabalha aqui, às vezes ligam pessoas de outras cidades, outros estados, querendo abrir uma notificação conosco aqui, porque teve um problema com determinada loja de Pelotas, por exemplo, né? Mas aí a gente não, procura o PROCON da tua cidade, que ele vai notificar a loja aqui de Pelotas, né? A gente não abre essa notificação por telefone, por WhatsApp ou por e-mail, né? Tá certo. Ou, Cristone, te agradeço. Acho que tem alguma coisa que tu gostaria de sublinhar que não foi dita? Não, na verdade, sim, agradecer o espaço, né? A gente teria bastante coisas assim, né, de orientação. Uma outra coisa rapidinho que acontece muito aqui, a gente tem 2 minutinhos, né? É referente à questão de troca de roupas, né? O que acontece? A loja, ela não é obrigada a efetuar a troca de uma roupa porque o consumidor não gostou, porque ficou muito pequeno. Então, algumas lojas, eles oferecem uma política de troca, mas isso tem que estar muito explícito, né? A pessoa tem que saber, tem que ter uma placa, né? Um banner, alguma coisa que diga, trocas de roupa 15 dias com nota fiscal, porque ele não é obrigado a efetuar essa troca. Então, isso é uma gentileza que em muitos casos algumas lojas fazem. Então a gente orienta sempre, e a gente tem bastante reclamação de pessoas que chegam aqui, comprei uma calça, a calça não me serviu, eu fui trocar e a loja não quis trocar mais. Não, a loja ela não tem essa obrigação, a não ser que o produto apresente algum defeito. Aí sim, aí a loja tem essa obrigação de efetuar essa troca. Caso contrário, não. E as pessoas confundem muito, né? Chegam aqui às vezes bravas, com o lojista, saem bravos conosco, né? Mas não existe uma legislação específica que obrigue, né, o consumidor, o fornecedor a fazer essa troca sem que tenha uma política, né, visível para ele, né, na loja. Então, isso é um ponto assim, que a gente toca bastante, né? A questão de garantias de produto. Nós teríamos muito tempo para falar, mas bateu, estourou o meu tempo.
E isso, né? Agradecer demais a oportunidade, a gente se coloca à disposição no que for preciso para estar participando do programa e auxiliando o nosso consumidor. Tanto as lojas físicas quanto as virtuais não são obrigadas a efetuar a troca. É que as lojas físicas, as lojas virtuais, tu pode exercer o teu direito de arrependimento, né? Dentro do período de 7 dias. A partir do momento que chega, tu tem 7 dias. Tu pode experimentar, olha, eu não gostei. Aí tu pode exigir, né, uma troca ou estorno do valor. Aí vai, como eu disse, vai muito da política da plataforma. Eles podem dizer, não, mas eu tenho um outro produto, eu gostei do modelo, gostei da cor, mas o tamanho não me serviu. Vocês têm um outro modelo? Aí a loja, de repente, para não perder a venda, ela pode efetuar a troca de novo, né? Enfim, mas na loja física é isso. É um agrado, digamos assim, que a loja faz e outras fazem, outras não fazem. Isso necessariamente não é obrigado, né? Mas se faz, tem que estar explícito que o consumidor veja. Geralmente, esses dias eu fui numa loja aqui em Pelotas, fui fazer uma compra e verifiquei que tinha um banner bem grande na frente do caixa, né, política de troca, 15 dias para trocas acompanhado de nota fiscal. Todas aquelas regras, a roupa não pode estar suja, tem que estar com etiqueta, né, porque senão acontece que o consumidor vai lá, usa, vai numa festa, chega lá, quer trocar, vai passar trocando o tempo inteiro de roupa, né? Então tem algumas regras que precisam ser seguidas de acordo com a política de troca do estabelecimento. Bem. Beleza. Obrigada, Cristone, pelas informações. Imagina. A gente agradece a disposição mais uma vez. Tá certo, muito obrigada. A gente falou com o Cristone Costa, ele que é coordenador do PROCON aqui em Pelotas, PROCON que fica na Praça Rio Branco, número 7, telefones 53-3228-1349 e 3305-3505. Todas essas informações estando nas notícias, né, do nosso site. Sempre que a gente dá notícia do PROCON, a gente bota o endereço e as formas de contato, né? Não tem sentido dar notícia sobre o direito do consumidor baseada em informações do PROCON, sem dar as formas de contato, né, com um órgão fundamental aí na defesa dos consumidores.